2 estados americanos, depois de 24 horas sem sono, esses profissionais na área de saúde são proibidos de conduzir veículos, porque nós sabemos a associação direta entre riscos, acidentes e falta de sono. O grupo do INCOR aqui em São Paulo fez um trabalho muito interessante. Eles mostraram alterações cardíacas com somente 5 dias de privação de sono. Os sujeitos foram restritos de sono, fazendo que o tempo de sono fosse no máximo de 5 horas. Com isso, a gente sabe que dormir pouco por alguns dias já altera o nosso coração. Morrer dormindo significa morrer sonhando. Durante o sonho, a gente tem aumento de pressão arterial de 30%, que rapidamente normaliza. Só que nós temos 4 a 6 ciclos de sono, como comentado pelo Fernando. Esses 4 a 6 ciclos por noite, esse cérebro ativo que ele comentou muito bem. É um coração que bate forte, é um cérebro extremamente ativo, com liberação de substâncias ativas, e essa ativação toda do córtex e do nosso corpo faz com que a gente sofra desafios durante a noite. 4 a 6 vezes por noite. Nos homens, a gente tem ereção peniana, que coisa mais maravilhosa. Cérebro ativo, coração batendo forte e ereção peniana. No entanto, se reduzirmos o tempo de sono, esse corpo começa a ser combatido. E esse desgaste crônico pode levar à sonolência excessiva diurna, para não dizer as doenças do sono, que nós conhecemos como os distúrbios de sono. Esse trabalho foi feito na Alemanha e ele é inacreditável. Na época, em 2003, o Dr. Sérgio chegou a ir para Brasília para falar com o Ministério da Saúde, mas não foi ouvido, infelizmente. Esse trabalho, ele distribui as pessoas em 3 grupos. Um grupo controle, que dormia as suas 7, 8 horas, felizes e contentes. Um outro grupo que foi exposto à privação de sono, para metade da noite, e desafiado com a vacina da hepatite A na manhã seguinte. Vamos imaginar, não dormiu bem de sexta-feira, sábado de manhã, dia da campanha nacional, aqui no Brasil, e essas pessoas receberam esse desafio imunológico. E um outro grupo que dormiu muito bem a sexta-feira, chegou na vacina, no sábado de manhã, só que ele não dormiu depois de tomar a vacina. Em ambos os casos de privação de sono, pré ou pós-vacinação, nós tivemos uma redução da formação de anticorpos de 97%. Ou seja, não forma anticorpos. Tenta imaginar uma criança que passou a noite inteira com febre, os dentes saindo. Tenta imaginar um senhor apneico com 72 anos. Tenta imaginar um jovem privado de sono. E aí você coloca na realidade brasileira a febre amarela. E essas pessoas todas expostas a esse desafio imunológico, só que sem sono. Esse trabalho deveria ser divulgado para a saúde pública. Dor e sono. Se a gente não dorme bem, hiperalgesia. Hiperalgesia faz a gente não dormir bem. Esses trabalhos aqui, eu trouxe só um, para mostrar que dormir menos que 6 horas já causa um aumento da sensibilidade dolorosa. Mas dormir menos que 3 horas de qualidade de sono potencializa essas queixas dolorosas. Um sujeito com apneia, ele pode ter 9 horas de cama, só que o tempo de sono é diferente da qualidade de sono que esse indivíduo tem. Privação do sono e ganho de peso. Hoje nós sabemos que reduzir o tempo de sono aumenta o hormônio da fome, do apetite, da gula e reduz o hormônio da saciedade. Experimentem hoje almoçar. Se vocês estão privados de sono, repare que você diz: eu acho que eu mereço hoje comer um pouquinho mais de doce de abóbora. Eu mereço um pedaço a mais de pizza e eu mereço uma taça a mais de vinho. Essa seleção específica do objetivo da alimentação, ela vem com a privação de sono. Ninguém privado de sono almeja um frango grelhado sobre uma câmara de rúcula, sobre uma calda de laranja. Nós almejamos bis, Nutella, petit gâteau, macarrão, hambúrguer. E isso é provado por meio de alterações da leptina e de grelina. Pele. Minha linha principal de atuação é sexualidade e sono e pele e sono. É bom estudar aquilo que ninguém estuda, porque aí fica mais inusitado. A privação de sono altera a fibra 3 de colágeno, especialmente nas mulheres, ou seja, pés de galinha ao redor dos olhos. Se a motivação para dormir melhor não advém de a gente ter uma qualidade melhor de vida, pensa na sua pele, pensa no ganho de peso. Esse trabalho fez com que 6 horas diárias a menos de sono reduzisse a aparência positiva que essa mulher tem e tantos outros trabalhos que já foram documentados em relação à cosmiatria e sono.
Em outras palavras, enquanto ele estiver dormindo bem, ele estará, conforme os senhores podem observar, com essa barriga de tanque e muito esbelto. No entanto, quando ele virar apneico, nós vamos ter uma outra imagem. Infelizmente, os homens nasceram predestinados com 3 destinos: casar, engordar e ter apneia. Mas não é só obesidade, privação de sono também está relacionado com diabetes. O grupo de Chicago fez privação de sono ao longo de 3 noites, impedindo que os sujeitos tivessem o sono profundo. Aquele que o Fernando comentou que não é só a carne de pescoço, é o diferente, o N3. É onde a gente predomina o sono de ondas lentas. Com 3 noites consecutivas, não permitindo o sono profundo, as pessoas desenvolveram um quadro de pré-diabetes. O mesmo grupo de Chicago mostrou que privação de sono em homens por 1 semana, fazendo com que cada um dormisse somente 5 horas, reduziu a testosterona, aquele hormônio tão interessante para a motivação sexual, para o desempenho físico e para manter o homem com seu nível ideal de hormônio sexual masculino. Bastou 1 semana. E o nosso grupo mostrou que essa redução de testosterona está diretamente relacionada com queixas de disfunção erétil. Quando um homem diz, tenho queixa de disfunção erétil, acredite. E 17% da cidade de São Paulo disse, não consigo ter ereção sexual, ereção peniana. Nós observamos que, acima de 60 anos, 63% ter queixa era esperado. O que nos impressiona é jovens de 20 a 29 anos dizerem, não consigo ter uma ereção peniana para completar uma relação sexual. 7% dos jovens. Isso é extremamente alarmante. Para os honestos que disseram, não consigo ter uma ereção peniana, nós fomos olhar a polissonografia deles. Pasmem, 15 despertares por hora, no mínimo, nesses indivíduos, menor tempo de sono. E, para terminar, desastres. Em 1986, a Challenger explode, existe uma professora de ciências, a primeira tripulação civil que se fez na história da NASA. Essa professora daria uma aula de ciências do espaço, mas, infelizmente, ela e toda a equipe foi aos ares, literalmente, numa explosão nos primeiros minutos. Depois, a NASA foi levantar o relatório, fazia 2 semanas que a operação tinha sido abortada, e o relatório da NASA diz que as 23 horas de privação de sono consecutivas, mais a fadiga e o cansaço foram os fatores determinantes para a explosão. A equipe que trabalhou essas 23 horas permitiu um vazamento de combustível dentro do invólucro da nave. 86 foi um ano desastroso, Chernobyl explode às 1h23 da manhã. Curiosamente, quase meia hora, o sensor sonoro avisou a equipe que estava de plantão que havia vazamento de radiação. E eles não perceberam. Ou estavam dormindo ou sonolentos, porque quando nós ficamos privados de sono, a gente tem desatenção. Provavelmente, no mínimo, eles estavam desatentos. Em 2004, esse navio invade uma ilha no Japão. Como que este homem que estava na frente do comando do navio não observou? Ele foi direto, sem parar, o navio. Em 2009, um avião cai numa área residencial, em 2009, e dentro dessa área residencial, matando todos a bordo e mais as pessoas que estavam em terra, e a Comissão de Transporte Aéreo e Segurança nos Estados Unidos diz que fadiga mais privação de sono foram os responsáveis, já que o piloto e a copiloto tinham feito o trajeto triplo. Ainda, um avião cai na Índia, matando 158 a bordo. O que nos chama atenção é que na caixa preta havia 2 roncos, o do piloto e do copiloto. Eles passaram os últimos 30 minutos dormindo. Em 2013, esse trem também tem um acidente, matando 4 pessoas a bordo, e o piloto que estava na frente do trem tinha apneia. Aqui no Brasil, 2014, após 3 horas de atraso, o voo da Gol é cancelado por cansaço do piloto. Tenta imaginar estando como passageiro no avião e o piloto falar, não vou conseguir subir esse avião. Vocês vão brigar com o piloto e exigir seus direitos? Pois bem, a companhia aérea diz que já readequou a agenda de trabalho de todos os funcionários. Mas e se o agente da torre de controle de Congonhas resolver dormir por 5 minutos? Ele perde 10 aviões. E, para terminar, acidentes de trânsito, o Dr. Sérgio comentou muito bem, é a tristeza da realidade brasileira.
43 mil mortes por ano, 40% deles, no mínimo, relacionados com sono. Ainda que as estatísticas digam 20 a 40, nós acreditamos que deve ser quase 100%, porque isso muda o cenário brasileiro, que a gente tem uma guerra do Vietnã por ano perdendo aqui no Brasil. E, para terminar, higiene do sono. De todas as medidas que a gente pode fazer para um sono melhor, evite luz artificial à noite, evite café, evite atividades intensas e alcoólicas, a mais importante é estabelecer horários regulares. Assim como deveríamos almoçar todos os dias no mesmo horário, nosso cérebro deveria dormir sempre no nosso mesmo horário, para ver o condicionamento que eu comentei no início dessa apresentação. Fazendo isso, certamente, a gente valoriza o nosso sono, e nesse mundo globalizado que a gente vive, com tantas atividades tentadoras e interativas que o nosso cérebro gosta tanto, se a gente conseguir colocar a palavra sono, e esse sono soar melhor em cada um de nós, certamente a gente vai ter uma sociedade mais feliz e com mais saúde. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, duas questões. Uma é como fazer o paciente... Desculpa, nome de onde isso é? Só para conhecer. Tadeu Cessa, Vitória, Espírito Santo. Capixaba, bom demais. Isso. Eu sou da UFS. Legal. Vamos lá. Primeira pergunta, como fazer o paciente se adaptar ao CPAP? Aqui não, é próximo de zero, impressionante. Então, teria que ter uma máscara mais confortável, eu acho. Né? Meu Deus do céu. Vou começar por essa. Então, Os dentistas estão inventando um troço ali que põe na boca, que dizem eles que isso altera a mordedura, enfim, o funcionamento oral, e a pessoa dorme mais, segundo eles. Então, vamos lá. Primeiro, pela parte do CPAP. Realmente, o CPAP é um desafio, o professor Sérgio já falou para a gente, né, comentou. O que a gente faz hoje, para melhorar a parte da adesão em relação ao CPAP, são algumas medidas que são importantes. De novo, nesse último